Muito bem, nós estamos aqui na boa mesmo e velha trilha da Baden Powell, 22 quilômetros, não rendeu nada, tanto que a gente está conversando fiado. No vlog anterior eu estava apresentando meu parceiro, mas ele é um cara que tem pedigree e ele está apresentando o pedigree dele. Já contou da natação, do futebol, do triatlo. Imagina essa visão do inferno daqui, acabou correndo com aquela tanguinha, com aquela barriguinha de fora. Nossa senhora, galera do triatlo, meus amigos, eu respeito, eu admiro, eu acho que a abnegação pelo esporte realmente tem que ver. Mas aquela barriguinha de fora, bicho, aquilo ali... Deixa eu te contar uma coisa, eu achava que o Bretelli era a visão do inferno, mas aquilo ali, vocês não têm condição. O senso de ridículo, não dá, pelo amor de Deus. Mas enfim, ele foi curado, encontrou o Senhor, e o Senhor tirou ele do triatlo e botou ele no randonnée. O senhor chamava Manuel, no caso era um espanhol radicado no Brasil, que foi o primeiro brasileiro a fazer o randonnée, 1.200 km non-stop de bike na França, e trouxe a bandeira do Audax para o Brasil, e esse cidadão trabalhou com ele. Só que ele estava me contando aqui no episódio anterior que a parada teve um problema. Qual foi o problema? O Manuel, nessas nossas indas e vindas de treinos aí de bicicleta, ele vira para mim e fala assim, cara, o que você acha da gente fazer um bikepacking na América do Sul? Putz, Ele me chamou. aí, cara. Sou eu. Como Sou assim, eu. Você tem certeza, cara? Você quer ir, né? Você tá me chamando pra gente ir. Você tá com medo de ir sozinho e você quer um trouxa pra ir junto. Sei. Eu falei, cara, beleza, eu topo. Isso foi um ano antes, né? E eu era muito, teoricamente, eu era muito novo na bike, né? Na verdade, eu tinha 3, 4 anos de bicicleta, né? Na verdade, assim, 3, 4 anos, não tão sério, mais ou menos. Né? De Audax eu tinha... Desenvolvimento. Desenvolvimento, é. Então, assim, de Audax, de respeito à bicicleta, realmente entender o esporte, uns 2 anos, talvez, né? E aquilo me motivou demais, né? Então, eu falei, cara, é mais uma coisa pra minha história, é mais uma coisa pra me tirar do lugar comum e colocar... E mais uma história pra contar, né, cara? Você imagina, uma viagem pela América do Sul de bike acampando. É sensacional. E aquilo te coloca numa posição completamente diferente de vida. Sim. De ver a vida, né? Pra você, sim, né? Sim. Acho que é o mais importante. Enfim, mas eu sempre fui muito curioso e por mais que eu me metesse numas furadas de vez em quando, o que a gente estava conversando, eu sempre fui muito consciente da furada que eu ia me meter. Não é uma coisa, merda, não é uma coisa, vou pular ali e seja o que Deus quiser, né? Não, Então, assim, desde o momento que ele me convidou para o bikepacking, eu comecei a procurar, na época, né? Isso em 2004, não tinha o que a gente tinha de YouTube hoje. Se você botar no YouTube hoje bikepacking, tem o mundo inteiro de bikepacking. Só do Henrique ali já vai te dar um... Pois é, exato. E aí eu comecei a procurar em vias normais, né? Em comunidades brasileiras que faziam, etc, etc. E aí eu descobri o Centro Excursionista Brasileiro. SEB, Rio de Janeiro. SEB, Rio de Janeiro. Muito bom. Porque ia ter uma palestra do Fernando, um dos meus mestres. Eu costumo ter muitos mestres na vida, porque eu sugo... Achei que fosse um coiote também, ali. Achei que Olha lá o Husky, coisa mais linda. Lindo demais. Essa antena em pé ali, eu falei, lascou, lobo. deu errado, deu ruim. Você ia ter que correr mais do que eu. Hey! A cara dele diz, não, sou seu amigo. Hey, How are you? How are you, man? You okay? Yeah. How you doing? She's super friendly. Yeah, very good. Hey, how are you, man? Good? Go. Bye. What? Lupe. Lupe. Good. Hi, Lupe. Hi, Lupe. How you doing? Good? Hey. Então, eu acho que é melhor pro outro lado. Então, e aí eu comecei naquela de pesquisar, entender... Histórias. Pesquisar histórias e entender cenários, como é que funciona o negócio. Eu não ia... Obviamente, eu sabia que eu ia me meter mais uma roubada, na verdade, mais uma fria, mas eu precisava entender... A dimensão do problema para eu ter seguro, para eu me sentir seguro no que eu estava fazendo. E eu descobri o SEB e ia ter uma palestra lá do Fernando. O Fernando era um dos guias do SEB, do Centro Excursionista Brasileiro, montanhista de longa data, escalador, né? Ele fez um bikepacking, Ele fez um bikepacking pela Estrada Real e ele foi levando o equipamento dele de escalada nesse bikepacking e ele ia parando nos picos de escalada que quase não tem pela Estrada Real. Cipó, exato. Lapinha. Enfim, e aí eu conheci o SEB nessa palestra do Fernando porque eu estava procurando conhecimento.
Só que, cara, eu saí do SEB da palestra matriculado num curso básico de De escalada. montanha. Cara, isso é muito hilário, porque... Então você foi lá para aprender a fazer bikepack e saiu de lá escalador. E saí de lá escalador. Pelo menos inscrito. Pelo menos inscrito, né? E aí começou a minha história Com a montanha. com a montanha, com as trilhas, E com entender a escalada. montanha, entender o respeito, Exato. assim, a convivência, a harmonia. Exato. E eu acho que tudo é a formação do ser humano, né? Claro. Quando você respeita a natureza, você respeita tudo que ela traz para você, Sim. inclusive os seres humanos, Sim, né? sim. Então você se torna um... Aprende a conviver com as diferenças e com as particularidades. Fato. E aí começou uma história de quase 10 anos de escalada, né? Uau! Escalada em rocha, em montanhismo Tá. e dando aula no curso básico, né? Fazendo E aí você instrução, acabou virando guia de montanha guia de montanha e professor de e escalada. professor de escalada. Olha só. Exato. E aí eu levava os sou escalador, é a minha grande paixão, minha grande tara da vida é o tal da escalada. Vamos Mas lá. o engraçado é que a escalada ela entrou no meio de uma história que não De tinha nada a bike, ver, porque a gente porque tava era uma falando da história de bike. Pois né? é. Agora, voltando à bike, rolou essa viagem? Claro, rolou. De onde pra onde? A gente começou em Cusco, no Peru, Tá. né, já no altiplano Embarcaram as peruano. bikes já pra cima. Embarcamos as bikes pra cima, Tá. chegamos em Lima, dormimos uma noite, embarcamos pra Cusco, passamos 2 noites em Cusco Adaptando, pra aclimatando. adaptar a altitude. Que não é nada, né? 3 dias, né? 2 dias não é nada. Fizemos a trilha Inca pra Tá. poder adaptar, Mas fez andando. andando. Tá. E aí a gente partiu de bicicleta no sentido, na direção Titicaca. de Titicaca. Puno, Titicaca, Puno, La Paz, La Paz, na verdade, Copacabana. Copacabana, sim. Copacabana, que é do outro lado Aham. da margem. Aham. Coroa, a tríplice coroa, né? Tá. É tripartito, Tá. né? Que eles chamam. Mas que aí vocês entraram pelo altiplano ali pelo Salar ou a gente pegaram a entrou parte da Não, Nazca? a gente entrou pelo Salar, por cima. Tá. Né? E foi uma viagem incrível, foram Quantos- 30 dias de viagem. 30 dias de bike acampando. 1.700 quilômetros aproximadamente. E a gente passou cada situação. E o mais legal é que a gente fez elas em mountain bikes, né? Aham. E aí foi o meu primeiro contato com a mountain bike. Tá, porque até então Porque você até tava... então eu tinha uma mountain Você bike. teve um mountain bike terrível lá do primeiro triatlo. Não foi uma mountain bike, E ali foi o meu primeiro contato com a mountain bike de fato. Tá. Barraca, a bike toda preparada para bikepacking. E, cara, a gente passou muito perrengue. Claro. E- Primeiro que a América Latina já é perrengue só por ser América Latina. Nossa né? Senhora. De bike o negócio potencializa. Cara, né? a gente passava no que eles chamavam de salto, de passos, né? Aham. No meio das Nos passos montanhas. fronteiriços, né? No passo de Nossa, altitude, né? assim, e pensa numa situação de, na época, em 2005, foi quando a gente fez a viagem, não tinha os adventos do Garmin da bicicleta, Claro. ou o Garmin que tem hoje, É. até tinha os Garmins bons para trekking, só que ele fazia... Não tinha rota. Ele faz exatamente, Faz ele o go-to, fazia, ele fazia point to point, né? É. E aí, a gente se guiava Não, pelo pra você ter uma point to ideia, point. eu fiz essa viagem em 2011 de moto, sozinho, e passei um perrengue do diabo de moto. Aham. Você imagina de bicicleta 6, 7 anos atrás. A gente passou perrengues do tipo... A gente marcava todo dia a gente tinha uma viagem planejada desde o Brasil, Então, uma rota Uma direitinha. rota. No mapa, né, Tá. no cartográfico, Tá. né? Porque a gente tinha que se guiar por aquilo. Até isso eu aprendi, né? Aham. Aprendi no centro excursionista. Tá. Como guiar, Como navegar. Aham. E o Manuel também, muito sabido, né? Gente, agora Aqui, ó. Tá aqui, ó. isso. Baden Powell? Pode descendo pro Grouse, olha lá. Cara, Ih, já estamos descendo pra Grouse aqui, galera. Muito legal. Porra, esse E- papo aqui tá bom demais, tô curtindo. Vambora. E aí, um dos perrengues que a gente passou, a gente tentava sair o mais cedo possível Aham. e parar de pedalar o mais cedo possível, Tá. porque os extremos na época que a gente foi eram muito frios. Tá, que época do ano? Era abril para maio, Ixi. era seco, Tá. não chovia, mas era muito frio. Então a gente tinha 2 extremos nas pontas de temperatura, chegando a menos Oscilação 5. muito grande, é. E no meio do dia a gente tinha temperaturas de 30, 35 graus. Só que com sol na cordilheira, né? Com o sol da cordilheira. Torrando. Parecia que o sol tava na sua nuca, né? Galera, olha só o reservatório de água aqui do Tá. Norte Vancouver. Captação de água das geleiras. E aí um dos grandes perrengues que a gente passou, que esse fica pra história, assim, eu sempre conto, que o Manuel, a gente tinha um mapa e a gente estimava que eram 90 quilômetros para chegar de uma cidade para outra. Uhum. Era uma cidade bem pequititinha no Peru e a gente chegaria na Bolívia e a gente chegaria no Chile
na primeira cidade do Chile que a gente entraria, Tá. né? E a gente marcou no mapa e dava 90 quilômetros, a gente checou no GPS, Tá de boa. dava um pouquinho menos, Tá. né? Bota o go to e vambora. Bota o go to e vambora. Só que Se o lascou. GPS, ele marcou point to point. Quando Pra virar 200 é fácil. Quando bateu 90 quilômetros no meu Katai, lembra do No Katai? Katai, lembro. Quando bateu 90 km no meu Katai, a gente estava no topo de uma montanha. A gente viu a cidade que a gente chegava, ela estava muito longe, na base da montanha. Aham, E a estrada, ela é toda de caracol, tá. Teoricamente descido. teoricamente descida. Aham. Só que, quando a gente desceu da montanha, a estrada era de areia e Não tinha um dava pra vento pedalar? contra. Não dava pra pedalar. A gente empurrou a bicicleta 20 quilômetros. Caraca. E chegamos na cidade próximo de meia-noite. Meia-noite. E era para chegar às 4 da tarde. Tá. Quando a gente chegou na cidade, uma cidade chamada Ancomarca, no Chile, a cidade não tinha nada. Nada. Eram meia dúzia de casas. De verdade, aquelas casas bem, Tá. bem simples, né? E uma praça e um posto da Polícia de Fronteira. Que ainda o cara podia falar, não, tá negado, pode voltar. Quando a gente bateu na porta da Polícia de Fronteira, os caras abriram a porta armados até o dente, Claro, com aquelas armas enferrujadas. claro. Perguntando quem a Mata gente de era, tétano, né? quem a gente era, da onde a gente estava vindo, até explicar que focinho de porco não era tomada. Caraca. A gente já quase tinha tomado 2 pescotapas, Claro. 3 chutes na bunda, mandado voltar. Mas enfim, os caras, eles receberam a gente. Galera, olha o lugar que nós estamos passando aqui. Eu vou cortar aqui por causa do áudio. Dá uma sacada aí. Essa é a água que desce da geleira lá da estação de esqui. Vai abastecer a cidade ali, tem os reservatórios. E aqui desce para encontrar o mar ali. Vamos respeitar esse lugar, viu? Vamos respeitar esse lugar. Mas aí, os policiais deixaram vocês Eles entrar? receberam a gente. Ah, A gente dormiu a noite com eles. Eram 2 beliches. mas né? dormir com eles assim, abraçadinho, conchinha? Não, ou... eu dormia com o Manuel, né? Nofa. Isso é quando, a gente fala Pô, que não eu tem tava com meu Brokeback parceiro de Mountain Bike, viagem. mas Brokeback Mountain Bike... E, enfim, a gente dormiu lá na Polícia de Fronteira. Os caras fizeram um churrasco pra gente. E ficaram super amigos e Recebem, né? tal. Mas, cara, eu peguei pulga. Ah! E, obviamente, não tinha onde tomar banho. De manhã cedo eu acordei. Fui tomar banho no rio. O rio tava mais ou menos uns, sei lá, menos 20. Mas eu tinha que tomar banho pra matar as pulgas. Caraca, matar pulga de frio. Cara, de frio. Mas assim, foi isso, né? Essa foi uma das passagens. É o que temos para hoje. Essa foi uma das passagens dessa viagem. E a viagem. Mas aí foi suficiente para você falar, não, mountain bike nunca mais. Cara, eu voltei da viagem e eu falei assim, a mountain bike é minha vida. É disso que eu tô falando, sabe? Porque juntava o montanhismo, que era uma paixão recente, Sim. né? Tá dentro do mato, tá navegando, tá na trilha, tá conhecendo seus limites, respeitando a natureza, junto com uma outra paixão que eu tinha ganho, né? Que eu tinha recebido há anos atrás, que era a bicicleta. Sim. Então, O aeróbico, né? A partir daí, eu me envolvi muito nessa história de mountain bike, só que eu não queria brincar de mountain bike, né, cara? Eu parti logo para as stage races. Ignorância. Para as corridas de 150. Ah, então você já fez stage race? Já? Já algumas. Qual? Brasil Ride, Laruta, na Costa Rica. La Ruta de los Conquistadores, a primeira corrida de estágios do mundo. Uma das mais difíceis do mundo. Uma das mais difíceis, apesar de ser curta. 400 km? 400 km em 3 dias. 400km em 3 dias. Você chega no segundo dia a 5.500 metros. Sai do Atlântico pro Pacífico ou ao contrário? Sai do Atlântico pro Pacífico. Atlântico Pacífico, Costa Rica, aquele país fininho, tem mais ou menos 250 km de costa a costa, com todas as variações possíveis e imagináveis de terreno, e um acúmulo de 5.000 metros de altitude. No segundo dia você chega num vulcão chamado Poás, que ele tá a 5.000 metros de altitude. Saiu do mar, tá? Saiu do mar. Tem bagagem o negócio. Que bacana, cara, que legal. E aí a gente tá aqui, né? Bom, aí... compartilhando isso. Aí então nós já temos 14 minutos de vlog. E eu queria te fazer uma última pergunta, assim, justamente sobre o estágio atual. Vamos brincar de estágio? Isso é um estágio, é uma coisa que a gente entende bem, né? Entende bem. Porque
a corrida de estágio traz isso para nós, essa percepção de que as coisas são cíclicas, né? Uhum. Você vive aquele ciclo e É um dia após o outro, um mas dia após você o outro, sabe que você tá vendo o final, você sabe o rumo, sabe a direção, pelo menos para saber que você, ó, tô fazendo coisa errada. Se eu fizer isso, eu não vou chegar onde eu quero. Então, acho que isso faz muito sentido pensar nisso. eu acho que a corrida de estágio, ela nada mais é do que uma simulação da vida real, né? Pronto, esse é o ponto. Falando de estágio, então, trazendo para a vida real, estágio Canadá. Tem quanto tempo que você está aqui? Tem 2 anos que eu tô aqui. 2 anos que você está aqui, 2 anos que você falou para os amigos, segurem aí que eu já volto. Falou para a família, espera aí Espera aí que eu vou conquistar o mundo. que eu vou ali, tenho uma missão para cumprir. Cara, essa daí é a história que eu fico até emocionado. De verdade. Estamos chegando, hein? Estamos chegando, né? Chegando aonde? Sei lá, tá no metade do caminho que você fala, né? Baden-Powell para cá. Chegando na metade do caminho. Aí já tá desconversando aqui, só porque ficou emocionado. Tá, me conta aí do estágio atual. De repente você Cara, pega a sua casa, a sua língua. E aquilo que você me falou esses dias que eu achei genial. Por mais que você fale inglês, por mais que você entenda, se interprete, você vai deixar de entender uma piada, porque a piada é uma piada local, é Você uma não piada... tem- Você não... você não tem background nenhum, Não né? tem, Das não coisas tem. que estão acontecendo. E você vai brincar com alguém e a pessoa não vai nem rir. É. Porque aquilo não faz parte da vida dela, mas faz parte da tua durante anos, né? Então, eu acho que aqui, diferente de tudo que eu já fiz, cara, eu nasci de novo. Nascer de novo. Esse é o sentimento que você tem. Eu nasci de novo, assim. Desde o ter que tirar RG e CPF de novo, Aham. abrir uma conta Literalmente, nascer pro mundo no banco, canadense. abrir uma conta no banco do zero, sem crédito, sem ter amigo, sem ter conhecimento da língua, sem ter nada. Carro, sem ter... Nada. Tudo que você como a conquistou, gente que brinca, né? A dignidade ficou lá a dignidade fica lá. na fronteira, lá quando você Mas- sai do Brasil. Mas eu acho que tudo que a gente constrói ao longo da vida, nosso background, no nosso caso, né, a gente tem um background esportivo muito grande. Sim. Eu acho que isso coloca a gente num patamar de que nada é impossível, sabe? Aham. A gente já fez coisa tão pior. Sim. O que é aprender uma língua nova? O que é renascer de novo para um novo estágio da vida? Sim. Não é nada, né, bicho? Assim, E acho que, sobretudo, continua aquele comportamento lá das de quando zonas você chegou no triatlon e tomou aquela portada na Situada. cara e ao invés de falar assim, ok, I give up, eu desisto, não é pra mim, você fala assim, é? Então peraí. Então vamos brincar sério, né? Galera, vocês viram como nós somos ofegantes, né? Rapaz, É Steve o negócio. é Ingrid, viu? É Ingrid. Nossa senhora. Cara, a brincadeira aqui é hard. A gente... Baden-Powell, Pra lá. where are you? E eu acho que o mais importante é... Cara, se você não viu aí um vídeo do velho, ele me mandou antes de botar pra vocês, eu de verdade, eu me emocionei, eu chorei tudo. Falei isso pra ele, porque ele tava na dúvida. Mas o realizar sonhos depende de você, cara. É. Depende da sua capacidade de querer. Você é o que você quer ser. Independente do que você quiser ser. Aí a escolha é tua. Sim. Você, Não- você quer ser o que da tua vida? Eu acho que é não deixar que as pessoas digam pra você o que você pode ou não ser. Não, você não pode isso. Não, você não pode aquilo. Isso não existe. Na verdade, eu posso o que eu quiser. Uhum. Agora, se eu vou me dar mal, se vai ser difícil, se vai ser duro, É outra história. é outra história. Que também vai depender, basicamente, do seu mindset Sim. pra encarar. É aqui mesmo? Tá mandando pra virar pra cá? É. Tem uma plaquinha ali. Cara, a verdade é... Esteja sempre preparado. Então, quando eu fui pro triatlon, eu pesquisei. Quando eu fiz a bikepacking, eu pesquisei. Quando eu me encantei pelo mundo da escalada, eu estudei muito. Uhum. E quando eu fui fazer o Brasil Ride, Mais ainda. mais ainda, treinei como um louco. Quando eu fui fazer... Eu fiz a Laruta antes do Brasil Ride, na verdade. Uhum. Quando eu fui fazer a Laruta, eram poucos brasileiros que tinham feito a Laruta em 2012. Pouquíssimos. Eu fui 2. Uhum. E eu pesquisei muito. Entender onde você tá Entender. pisando, Eu acho né? que o principal é... Você quer chegar em algum lugar, para realizações você tem que saber aonde você quer chegar. Exatamente. E
Porque sem rumo, né, meu Sem amigo? Não rumo adianta você... remar. Não, você vai remar e vai ficar rodando. Vai ficar rodando, não vai chegar em lugar nenhum. Exato. Bom, meus amigos, mais 20 km e agora Baden-Powell é reto? Reto. Então, mais 20 minutos de filme para diversão de vocês. Nós estamos aqui agora com 24 km de trilha, 6 horas. Baixou demais a média. Porque a gente vem... Bom, primeiro que o negócio é íngreme pra caramba. Aumentou. E segundo que eu não podia deixar de contar essa história para vocês, porque vai ficar um registro e eu tenho certeza que muita gente vai se sentir tocado por esse papo, porque é um papo não é um papo fake, não é um papo com um diretor de fotografia dizendo para você o que você deve dizer. Não é. É a vida real, a vida minha, sua, do Diego. E eu acho que isso é super bacana de compartilhar. É uma das razões que me trouxeram até aqui contar essas histórias para uma plateia selecionada, como a gente tem no YouTube. Então, divirta-se, dê o like no vídeo, compartilha. Aquela história fiada toda. Você já sabe? Tá cansado, sabe? Tá cansado, todo mundo fala a mesma coisa, não saca, nem eu aguento mais falar. Mas eu vou fazer o seguinte. Metade. Agora, trazendo para nossa realidade essa história toda. Nosso próximo estágio. Eu acho que é isso. Eu não tô treinado. Aliás, nem sei mais o que é treinar. Eu também não. O Diego tava de lua de mel na Filipina, né? Tava na Filipina de lua de mel, imagina. 15 dias. Só enchendo virado no... E aí nós falamos assim, falei, Diego, cara, é agora. Eu tô indo pra Baden-Powell, 50 km, pra você que botou a pilha. E ele parece ter um recado pro Nelson. Nelson, com certeza você tá escutando a gente. Cara, demora, mas a gente faz, viu? Tá aí, ó. Daqui a pouco a gente tira uma foto pra você. Diz que ele demora um pouquinho pra virar homem, mas quando ele vira, rapaz, nossa, Russo, Leão Russo. Então, meus amigos, a gente vai dar uma acelerada aqui. Daqui a pouco eu volto com um pouquinho mais de Baden-Powell. A gente tá na metade da trilha, praticamente. E tem um outro assunto que já rodou aqui hoje, que é um assunto da maior importância, porque você pode ser quem for, você não vai escapar dele. E eu vou começar agora a te contar o que é, que é o seguinte. Não, já tem muito tempo, né, Diego? Tá bom? Corta esse negócio. Corta. Então, o Diego pediu pra cortar o vídeo, eu vou cortar. Mas veja bem, eu vou ali, mas eu volto. Calma aí. Tem um assunto aí que você vai curtir pra caramba, porque é uma experiência de vida única. E a gente vai conversar a respeito, beleza? Então fala aí, escreve aí, não deixa de escrever aí embaixo aí não. Se você se lascou na vida aí, quanto é que foi, o que você aprontou, que eu quero saber. Quero dar risada só. Bora, valeu!